queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula do número 44 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os parônimos. Eu peço que vocês peguem lá o caderno de vocês de português, coloquem o número da aula, 44, e anotem o nosso assunto, parônimos. E aí, já tinha ouvido falar essa palavra? O que será que é isso, né? Nunca ouvi falar. O que é um parônimo, né? Enquanto vocês vão matutando lá, vão pensando, eu vou apresentar os objetivos para a nossa aula, tá certo? Então, o objetivo nós temos compreender o que são esses parônimos. Nós vamos aprender a diferenciar o significado dos parônimos estudados, porque a lista é grande. É assunto que vocês vão continuar estudando lá no sétimo, lá no oitavo, lá no nono, né? Vão continuar estudando parônimos, só parônimos diferentes. E também usar a grafia correta desses parônimos estudados, ok? Material na mão, pessoal, caderno aberto lá na matéria de português, lápis, caneta. Vamos ver o que é um parônimo, tá? Então, o que são os benditos dos parônimos? Vamos lá. Então, os parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que a pronúncia deles, o modo de falar, é muito parecida. Por exemplo, ó, comprimento e cumprimento, né? Apresenta significado diferente, o comprimento é algo, cumprimento é outra, mas a pronúncia da palavra é muito parecida, né? Olha o outro, cesta e cesta, aqui a pronúncia é igualzinha, né? Soar e suar, então isso são parônimos, são aquelas palavrinhas que têm a pronúncia muitas vezes igual ou parecida, mas o significado é diferente. E eu trouxe uma tirinha aqui para exemplificar para vocês compreenderem como a mesma palavra, né? A palavra tem pronúncia igual, mas a escrita é diferente e tem significado diferente. Olhem só. Adoramos cestas. Olha aqui, ó, onde é que o menininho está? E o sapinho junto, né? Agora aqui, na segunda cena, adoramos cestas, a pronúncia correta. Cestas, olha o que ele está fazendo, e o sapinho também, né? E aqui, adoramos cestas. Veja o que o menininho está vestindo, olhem só. Né? Uma boia, pé de pato, óculos de mergulho, até o sapo está vestido a rigor, para cesta que ele gosta. Vamos compreender a diferença de significado entre essas cestas todas aí, tá? Então, olhem só. A palavra cesta é escrita de diferentes maneiras. A primeira cesta, né? Adoramos cestas. O que é essa cesta aqui? O prof usou lá o dicionário, ó. Então, o que é uma cesta com C? Um recipiente usado para colocar ou guardar ou até mesmo transportar objetos, alimentos. Essa cesta geralmente é feita com fibras trançadas ali, entrelaçadas. Pode ser cesta de lixo, cesta de roupa, cesta de pão, cesta de Páscoa, né? E eu trouxe para vocês alguns exemplos de cesta com C. Olha só, a cesta feita de palha, a cesta feita de vime e a cesta feita de taquara. Meu Deus, que é isso tudo? Então, vejam só. A cesta que é feita de palha é feita com essa palha do milho aqui. O artesão rasga as tirinhas, trança e faz a cesta. A cesta feita de vime é com essa plantinha aqui também, que é tratada para se trançar e fazer a cesta. E a taquara aqui, ó, estão vendo esses? Parecem uns troncos fininhos, né? Eles racham, parte, limpa ali, amacia e faz a cesta. Olhem só, a cesta de palha, a cesta de vime e a cesta de taquara, com C, né? Mas temos mais duas
uma cesta e uma cesta, né? Cesta, olhem que a prof já pronunciou diferente. Lembrem-se que os parônimos têm a pronúncia parecida, não tem que ser sempre igual, né? Vejam que o menininho, ele tá deitado no sofá. E o sapinho também. Olhem os olhos dele que tá fechadinho, ele tá de boca aberta. Parece que ele dorme e ronca, né? O que é uma cesta? É aquela cochilada que se dá após o almoço, o tal do dormir após o almoço. Vou tirar uma cesta. O que você faz? Vai dormir um pouquinho depois do almoço, logo ali no início da tarde, né? Aquele tempo que se descansa. Tem uns que só deitam, né? Outros dormem. Os nossos avós que gostam muito, né? De tirar uma cesta depois do almoço. E a última cena, adoramos cestas, cesta com S e com X, se refere à sexta-feira, ao sexto dia da semana. O menino está dizendo que adora sexta porque provavelmente eles vão viajar, né? Vão passear, vão para a praia ou para a piscina, já que ele está com o traje de acordo, né? Pé de pato, boia, óculos de mergulho, o sapo está com um chapéu para se proteger do sol. Perceberam a diferença? Isso é um parônimo, né? Palavra que é parecida no som, mas o significado é diferente e a escrita também é diferente, ok? Então anotem lá no caderninho de vocês a diferença de significado, né? A cesta com C, que é a cesta onde você guarda as coisas ou transporta de um lugar para outro, né? Que pode ser feito de diferentes materiais. A cesta com S, que é aquela descansada depois do almoço, aquele soninho, né? Depois do almoço. E a sexta com S, com X, que é a sexta-feira, vem de sexto dia da semana, né? Com S com X, ok? Vejam mais um exemplo agora. E para isso a prof trouxe uma tirinha, tá? Acredito eu que assim que vocês olharam para essa tirinha, lembrou uma história, né? Qual história? Chapeuzinho Vermelho, isso mesmo. Mas aqui tá um pouquinho diferente, olhem só. Então, o Chapeuzinho Vermelho diz: puxa, vovó, que nariz, olhos e boca grande você tem. E olha o que a vovó responde: é para te devorar melhor. Esse é o lobo mau, com U. Agora vejam o lobo mau com L. Chapeuzinho também chegou lá na casa da vovó e disse: puxa, vovó, que nariz, olhos e boca grande você tem. E olha a reação do lobo que estava se fingindo de vovó. Você está acabando com a minha autoestima. E chora, né? Que se acaba. Perceberam que a situação é diferente, né? Olhem só. A primeira situação, o lobo é mau com U. Na segunda situação, o lobo é mau com L. A pronúncia é igualzinha, né? Por mais que tenham algumas pessoas que devido à etnia, né, falam mal com L, mas a gente fala mal, igualzinho, né? Lobo mau com L, lobo mau com U, tá? Qual desses lobos aqui é mal de fazer mal para os outros? O primeiro ou o segundo? Ah, o primeiro, né? Ó, o que ele vai fazer? Vai devorar. Então, ele não é um lobo bom. E esse lobo aqui, como é que ele está se sentindo? Está se sentindo mal, ele não está bem, né? Ele não gostou que a Chapeuzinho falou que ele tem nariz grande, que tem olho grande, boca grande. Ele ficou arrasado, né? Que ele teve a sua fisionomia ali, dita como estava tudo grande, né? Então, vamos entender aqui a diferença, né? Então, como a prof disse para vocês, o lobo mau com U significa que ele não é um lobo bom, ok? Então, o que vocês vão anotar lá no caderninho de vocês para mim agora? O mal com U é o contrário do bom, certo? Eu vou usar a palavrinha mal com U quando eu puder substituir esse mal pela palavrinha bom. Vamos testar? Ó, o lobo bom é o contrário do lobo mau, né? Olhem só, aqui ele está sendo mau,
se ele vai devorar Chapeuzinho, ele não está sendo bom, certo? E aqui, o mal com L, o roubo mal, ele não se sente bem. Então, esse mal com L é o contrário de bem. Então, anotem lá no caderninho de vocês, tá? O prof. até colocou aqui para vocês, ó. O mal com L, eu posso trocar por bem. O mal com U, eu posso trocar por bom. E é um parônimo, o mal com L e o mal com U. Por quê? Porque a pronúncia é praticamente igual, né? A não ser aquele que tem uma etnia, né, diferente, que pronuncia mal aqui, né? Mas é bem incomum. A maioria das vezes a gente diz mal, mesmo que escreve com L. Vamos ver na prática? Olhem só. Júlia compreendeu mal o assunto da aula. Vamos imaginar que vocês estão escrevendo a frase lá no caderno de vocês e vocês não sabem se esse compreendeu mal aqui da Júlia é com L ou com U. O que vocês vão fazer? Vocês vão trocar por bem. Se isso for possível, significa que é com L. Vamos ver? Júlia compreendeu bem o assunto da aula. É com L. Mais um exemplo. O vendedor foi mal educado com o cliente. Se eu puder trocar esse mal por bem, é com L. Vamos ver? O vendedor foi bem educado. Posso trocar? Posso, então é com L. Olha o exemplo de mal com U, que eu posso trocar por bom. Foi um mau negócio comprar esse corretivo. É uma porcaria, né? Só arrebenta a fita e borra tudo. Quem já não passou por isso, né? Eu já. Então, olha só. O contrário de mau negócio é um bom negócio, né? Se eu posso trocar o mal com U por bom, tá certo esse mal com U. Outro exemplo. Você foi muito mal quando maltratou aquele cão. Você foi muito bom se você não tivesse maltratado o cão, né? Não pode maltratar os animaizinhos, eles sentem dor igual a gente, né? Então, anotem lá no caderninho de vocês e façam esse desenho que a prof fez, ó. O L, né? Quadradinho, a setinha. O E, quadradinho, a setinha. Estão vendo, ó? Para vocês não trocarem o bem pelo bom de lugar, senão dá zebra na regrinha, né? Então, ó, mal com L ao contrário de bem, mal com U, redondinha, setinha, ao contrário de bom, porque o O é redondinho embaixo também, entendido? Bem legal, né? Faz o desenho lá com canetinha, lápis de cor, para vocês não esquecerem, beleza? Vamos a mais um parônimo. A palavra mais, a palavra mas, sem acento, e a palavra mas com acento. Vamos diferenciar esses três parônimos aí. Então, esse mais com i é um advérbio de intensidade, ele indica quantidade. Olhem só os exemplos que a prof trouxe. Queremos mais amor. Ou, você quer mais café? Ou, queria ter mais tempo para estudar. Percebam que nessas três orações, o mais está indicando uma quantidade, então ele é com i, né? E esse mas aqui, ó, sem acento, ele é uma conjunção adversativa. O que é algo adversativo? É o contrário, lembra o teu adversário. Olha um exemplo. Gosto de pastel, mas prefiro pizza. Então, eu não vou comer o pastel. Olhem só a ideia contrária. Eu gosto, mas eu não vou comer porque eu prefiro pizza. Outro exemplo. O ônibus passa todos os dias, mas sempre atrasa. Onde é que está a contradição aqui? Ele não deveria atrasar. Deveria passar no horário. Ele passa todos os dias, mas sempre atrasa, né? Ó, é mas. Por mais que no dia a dia você diga assim, mas sempre atrasa, tudo bem, mas na escrita é mas, sem o i, porque é uma ideia contrária, ele não está indicando quantidade igual aqui, ó, quer mais café, né? Queremos mais amor, né? Queria ter mais tempo para estudar, daí é quantidade, ok?
E o mas com acento? Ele é um adjetivo. O que é um adjetivo mesmo? Uma característica de alguém ou de algo. Vamos ver o exemplo. As ruas estavam em más condições. Como é que a rua estava? Cheia de buraco, né? Estragada, tudo feia, não tinha jeito de andar com tranquilidade nessa rua. Quando ela está em más condições, esse mas aqui é um adjetivo da rua, né? Olhem outro exemplo. Há pessoas más no mundo. Como é que são essas pessoas ruins, né? Malvadas? E esse mas aqui com acento, ele está indicando uma característica das pessoas. E isso é um adjetivo, ok? Então anotem lá no caderninho de vocês também, por favor. Mais com i é advérbio de intensidade, é quantidade. Mas é ideia oposta, é conjunção adversativa, que é a mesma coisa. Mas com acento é um adjetivo, é uma característica de algo ou de alguém, né? Aqui ele era característica das ruas, é algo, e aqui de alguém, de pessoas, ok? Muito bem. Vamos para mais um exemplo de parônimo. E para isso nós temos uma tirinha da Mafalda. Olhem só. Ela está na praia, né? Aparentemente, temos areia. E olhem só o siri aqui, né? Estão vendo as marquinhas dele? E ela diz assim: que mania de andar para trás, que bicho mais sem futuro. Você é um bicho estúpido, sem futuro. Tá brava, né? Indignada. Olhem só, observem a expressão dela, né? Ou será que o futuro é tão ruim que ele está voltando? Ela já está se perguntando, né? Puxa, quem sabe o futuro é tão ruim, ele está voltando no tempo, né? Andando para trás. Aonde será que eu tenho um parônimo aqui? Que palavra daqui pode gerar dúvida? O traz, né? Aqui o traz está com S e com acento. Vocês já viram traz com Z? Eu já. Acredito eu que vocês também. Tem o traço com Z também, mas e agora? Onde é que eu vou usar o traço com S e acento, né, agudo? E aonde é que eu vou usar o traço com Z? Vamos lá. Então, essa frase aqui, ó, que mania de andar para trás. Vejam que essa palavrinha trás, com acento e com S, ele está dando o sentido de uma direção, ok? Que mania de andar para trás? É a direção que o siri está andando, para trás, né? Vejam também que a palavra trás está formando uma locução com uma preposição. Para trás. O para é uma preposição aqui. A palavrinha para está servindo para completar o sentido da palavra trás ao verbo andar. Né? Andar para onde? Para trás, ok? Veja mais alguns exemplos. Olhou para trás, mas não viu o amigo. Percebam que esse trás aqui também está indicando uma direção. Outro exemplo. Ele estava por trás de tudo. Também está indicando o lugar, né, onde está, a pessoa está, a direção. Saiu de trás do muro e viu a cena toda. Também está indicando uma direção. Então, esse trás com S, quando ele for indicador de direção, e ele está sempre junto com uma preposição, ou o para, ou o de, ou o por. Olhem só, o para aqui, o por e o de. Né? Então, ele é com S, e nesse caso tem acento agudo nele, ok? Agora vejam essas frases aqui que a prof trouxe. O rato traz doenças à população. Perceberam a diferença? Além da escrita, né? Esse é com Z e esse não tem mais acento. Vejam que aqui não tem mais sentido de direção. Por quê? Esse traz aqui, ele é derivado do verbo trazer. Trazer eu escrevo com Z. Então, traz é com Z também. Entenderam a diferença? Se é derivado do verbo traz, né, do verbo trazer, o traz, é com Z. Ó, outro exemplo. Ele sempre traz doces para o lanche.
é derivado de trazer doces para o lanche, né? Aquele menino sempre traz flores, ok? Então anotem lá no caderninho de vocês. Traz com Z é derivado do verbo trazer, ok? Vocês não vão errar mais o traz com S e o traz com Z. Olhou para trás, é direção, é com S. Traz um livro para mim, é com Z, porque é do verbo trazer. Bem facinho, não é só pensar no sentido da palavra, né? Que não vai errar, ok? Então aqui a prof trouxe um resuminho para vocês dois traz, né? Do traz com S com acento, do traz do verbo trazer, para vocês anotarem lá no caderninho, tá bom? Mais um exemplo de parônimo. E agora nós vamos pensar um pouquinho aqui na nossa cidade, São Bento do Sul. Então imaginem que vocês estão lá na escadaria da igreja, a nossa matriz aqui, que bonita, né? Vocês estão lá na escadaria da igreja e de repente o sino toca. Lá o sino tocou. Qual será que é a frase certa? O sino está suando ou o sino está soando? O que vocês acham? E pior, tá um sol quente, quente, quente. Aquele de rachar o coco, né? E vocês estão transpirando muito embaixo do braço. Será que é eu estou suando ou eu estou soando? Então pense nas duas situações. Tá um sol muito quente, vocês subiram na escadaria, estão soando ou suando. E o sino tocou, o sino está soando ou suando? E agora? Qual a diferença? Qual está certo? Vamos entender? Então lembre-se assim, trouxe até uma ilustração para vocês não esquecerem. Eu suo com U. Então eu estou suando se o sol está muito quente. Porque quem soa é o sino. Vocês não soam. Quem soa, quem faz barulho é o sino da igreja. Tá bom? Então pensem assim. Eu suo com U. Quem soa é o sino, vocês não soam, tá bom? Então anotem lá no caderninho para vocês. Quem gosta de desenhar, faz o desenho, né? Para não esquecer. Daí vocês jamais vão errar. E até na hora de falar, nossa, tô suando hoje, né? É com U. Se você tá suando, você tá lá, blém, blém, igual o sino, né? E não é isso, tá bom? A gente se diverte, mas aí acaba não esquecendo, né? E para finalizar, eu trouxe mais dois parônimos, né? A diferença de comprimento, que a prof colocou lá no comecinho para vocês, explicando o que é um parônimo, e a palavrinha comprimento, tá? Então, para vocês entenderem a diferença, vejam aqui nas frases, que vocês já vão descobrir a regrinha. Olhem só. A professora perguntou qual era o meu comprimento. Respondi que meço 1,60. A professora perguntou qual era o meu comprimento, com o. Outro exemplo. Qual o comprimento dessa faixa? Percebam que nessas duas orações nós estamos falando de medida, de tamanho. E vejam agora as outras duas frases. Dê meus cumprimentos a seu avô. É medida? Não, né? Quando eu digo dê os meus cumprimentos a seu avô, o que você vai fazer? Parabéns, vô, ó, a professora Sirlene mandou os cumprimentos, né? Não é isso? Não é nada a ver com medida, né? E olhem só outro exemplo. O palestrante cumprimentou todos que lhe aguardavam. O que o palestrante fez? Boa tarde, bom dia, boa noite, olá, né? Ele cumprimentou. Então, cumprimento com U é uma saudação. E comprimento com O é o comprimento, tamanho de algo. Para não esquecer, olhem só. O comprimento é a reguinha e o cumprimento é a saudação. Isso, pessoal, são os parônimos, né? As palavrinhas que têm som semelhante, escrita diferente, significado
diferente também, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, nós vamos finalizando a aula. Não esqueçam de fazer atividades sobre esse tema e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!